Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que aleluia. Ori baba shuri mi canto lo manala balaba shuri balaba. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Espírito, Espírito, canta a igreja, que desce como fogo, que desce como, ó, vem, 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 vem como em Pente, ó, vem, meu Deus, ó, vem e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, que, oh, aleluia, 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 vem, vem como em Pente, ó, vem, ó, vem e encha-me de novo. Glória a Deus, aleluia, junto a ti, Senhor, aleluia, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar, te adorar, vem moldar o meu coração, todo o meu ser, vem inundar. Quero muito, muito mais, Senhor, eu quero mais da tua presença. Glória a Deus, quero mais, Senhor, muito mais, muito, muito mais, Senhor, eu quero mais da tua presença.
ao Senhor. Diga: eu te adoro. Diga: eu te amo. Mais que tudo. Toda a igreja diga: glória a Deus. Diga: obrigado, Senhor. E vamos aplaudir Jesus, meus amados. Bem forte. Mais forte para Deus. Diga: glória a Deus. Aleluia. Quem está muito feliz com Jesus aí, diga: glória a Deus. Oh, meus irmãos, é bom estarmos na presença do Senhor. Amém? Há um mistério nessa igreja. Oh, glória. Há um fervor na oração. Há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto o anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio para nos proteger. Solta a voz: Deus vivo, Deus vivo. Ó Deus vivo. Quem é salvo? Quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, Deus vivo. Oh glória, ó Deus. Torna tudo novo, torna tudo e abençoa o povo que confia em ti. Mais uma vez, canta para ele: Deus vivo, Deus vivo. Quero ouvir vocês: ó Deus, ó Deus. Oh, quem é salvo sem seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, Deus vivo. Ó Deus vivo, torna tudo e abençoa o povo que confia em ti. Canta assim comigo, ó. Há uma alegria em nossas vidas. Oh glória, há um tremor no coração. As nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Dos nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos pela fé. O nosso Deus está aqui. Ele é Jesus de Nazaré. Então canta bem forte: Deus vivo, ó Deus vivo. Quem é salvo, seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Quero ouvir vocês nas palmas, vocês e a bateria, vai. Deus vivo. Cadê vocês? Ó, quem é salvo? Quem é salvo? Presente, pois estás aqui. Deus vivo, Deus. Ó Deus, ó. Torna tudo e abençoa o povo que confia em. Pra terminar, vamos lá, gente, bem bonito. Deus vivo, Deus vivo. Ó Deus vivo. Quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo. Torna tudo e abençoa o povo que confia em ti. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus para sempre. Amém. Podem sentar um pouquinho, meus queridos. Glória a Jesus. Amigos, glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aí agora acompanhando essa reunião, esse culto na sua casa. Essa aqui é a Igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional da cidade de Taubaté. E nós estamos hoje no culto de domingo, reunião dos filhos de Deus. Essa reunião que está sendo gravada durante esse período que nós estamos vivendo agora no país de quarentena,
por causa da Covid-19. Nós, graças a Deus, estamos podendo fazer os cultos, é claro que com algumas restrições de distanciamento. Todas as pessoas que estão aqui na igreja estão usando a máscara, como está sendo pedido. Só eu não estou usando, mas eu estou sozinho aqui agora em cima do altar e estou bem distante das pessoas, tá bom? Mas está todo mundo, álcool em gel, todas as regras que estão nos sendo pedidas, nós estamos seguindo todas elas. Então, se você estiver acompanhando esse culto agora e você achar um pouquinho diferente, pastor, por que tem menos gente na igreja? É porque eles só permitiram a gente usar 30% da capacidade do salão. Então, de 300 pessoas aqui que nós costumamos ter, mais de 300 pessoas que nós temos só numa reunião, nós estamos podendo fazer para no máximo 50, 60 pessoas. Nós estamos tendo, nesse momento, que obedecer essas regras que nos estão sendo pedidas, tá bom? Amigos, é a paciência que nós temos que ter e Deus, Ele vai nos ajudando, Ele está cuidando de tudo. Amém? Diga graças a Deus. Eu quero falar com vocês da palavra de Deus, que tem muita coisa boa para a gente aprender aqui com o Espírito Santo. Queria que você que está aí na sua casa e que você que estão aqui na igreja, vocês todos, abrissem a Bíblia de vocês lá na carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá, por favor. Carta do nosso irmão Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos começar do versículo de número 1. Eu vou fazer um estudo com vocês aqui esses dias na igreja. Algumas dessas pregações, elas vão ser gravadas para passar na televisão. Eu não sei que dia, que horário, não sei quantas. Alguns cultos talvez não sejam gravados, mas algumas dessas mensagens eu vou deixar aqui para vocês, nas redes sociais e também para passar no canal das igrejas, para que muita gente seja abençoada por essa palavra, tá bom? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 1. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Amém. Para um pouquinho. Aqui, o nosso irmão Paulo, ele está fazendo uma simples saudação aos irmãos da igreja de Éfeso. Mas só na apresentação que ele faz, nós já temos aqui grandes revelações da parte de Deus. Duas coisas que eu quero falar com vocês. A primeira, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Pela vontade de quem? Irmãos, Paulo não se tornou apóstolo simplesmente porque ele quis. Não foi uma coisa assim da cabeça dele: eu quero ser apóstolo de Jesus. Não. O nosso irmão Paulo, ele buscou a Deus para que ele pudesse conhecer a vontade de Deus e assim então exercer esse ministério. Se você deixar marcado aqui o Efésios, e você voltar um pouquinho comigo lá no livro de Atos, vamos lá, por favor. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo de número 1. Atos capítulo 13, verso 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Presta muita atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Havia alguns o quê? Profetas e doutores. A saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Para um pouquinho. A Bíblia aqui nos fala da igreja de Antioquia. Antioquia, irmão, foi uma das igrejas mais importantes lá no começo da fé, quando surgiram
os nossos primeiros irmãos quando começaram as primeiras igrejas. Inclusive, a Bíblia diz que em Antioquia, era o nome da cidade, foi o lugar onde pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Aonde nós fomos chamados de cristãos pela primeira vez? Lá na cidade de Antioquia. Lá tinha uma igreja muito grande, muito importante. E havia naquela igreja alguns homens que eram profetas e doutores. Doutor aqui significa mestre. Mas você vê que a Bíblia não diz que havia apóstolo. Tinha algum apóstolo ali? Não, vamos ler de novo, ó. Capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e o quê? E doutores. Tinha algum apóstolo? Não, deixa eu te explicar uma coisa. Existem 5 dons ministeriais. 5 dons ministeriais, 5 dons ministeriais. A Bíblia fala deles, deixa marcado aqui de novo. Vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje, pessoal. Deixa marcado aqui o Atos. Eu já vou voltar para Atos. Vamos voltar lá para Efésios, onde a gente estava. Mas vamos lá no capítulo 4 agora, rapidinho. Efésios capítulo 4, versículo 8. Efésios capítulo 4, verso 8. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Eu já vou voltar lá em Atos. E depois vou voltar para Efésios capítulo 1. Mas vamos agora aqui em Efésios 4. Ó, capítulo 4, verso 8 diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu o quê? Dons aos homens. Então para um pouquinho. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele levou o nosso cativeiro, e ele concedeu dons aos homens. Aí o apóstolo Paulo vai fazer um breve comentário sobre Jesus primeiro ter descido, para depois ele ter subido. Outro dia eu prego sobre isso, hoje não é o nosso assunto. Nós vamos pular para o versículo de número 11. Ó, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e o quê? E doutores. Então vamos ler de novo, ó, o versículo 8. Nós vamos juntar o versículo 8 com o versículo 11. Amém? Vamos ler, ó, primeiro 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora vamos para o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e o quê? Doutores. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele concedeu aos homens dons. Agora aqui nós não estamos falando dos dons do Espírito Santo. Nós estamos falando dos dons do ministério. E existem 5. Existem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, doutores, que ensinam a palavra de Deus. Lá em Antioquia, vocês leram comigo que haviam, olha para o pastor, haviam profetas e o quê? E doutores. Então haviam homens que recebiam a revelação de Deus para transmitir a mensagem de Deus, os profetas, e haviam homens que ensinavam a palavra de Deus, os mestres, os doutores. Quem está entendendo, diga amém. Mas não havia nenhum apóstolo. Ou tinha algum apóstolo ali? Não tinha. Vamos voltar lá. Você vai entender onde eu quero chegar. Voltando lá, Atos capítulo 13. Ó, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Não tinha nenhum apóstolo, mas vamos continuar lendo. A saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, de Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse Saulo aqui, nós conhecemos ele como o apóstolo Paulo. Mas Paulo era apóstolo? Não. Primeiro, olha para o pastor. Ele ocupou a função de doutor, de mestre e de profeta. Então ele era um membro da igreja de Antioquia,
Isso aqui aconteceu, pessoal, bem depois daquele episódio da conversão, quando ele estava indo para Damasco, que brilhou a luz do céu e ele caiu. E aí o Senhor Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu? Eu sou Jesus a quem me persegue. Depois que isso aconteceu, a gente tem a impressão que no outro dia Paulo já era apóstolo. Não, não era não. Ele ali era um novo convertido. Ele foi depois lá para a cidade de Tarso, ficou lá durante um tempo. Aí o irmão Barnabé foi lá em Tarso e buscou ele para levar ele para Antioquia. E lá ele começou o ministério dele, primeiro como mestre. Primeiro ele aprendeu a palavra e ensinou. Aí ele recebeu o dom do Espírito Santo e se tornou um profeta. Mas ele era apenas mestre e profeta. Mas olha só o que a Bíblia fala. Vamos continuar. Versículo 2, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Verso de número 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora olha o versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí basta para nós. Olha para o pastor. Eles estavam lá na igreja de Antioquia. Eram mestres e doutores. Mas eles estavam servindo a Deus com jejum e oração. Então aqueles homens estavam servindo a Deus constantemente, jejuando e orando. Quem entendeu, diga amém. Estavam lá orando. E o Espírito Santo então entregou para eles uma revelação. Eles eram profetas. Então o Espírito Santo entregava mensagens, recados para eles. E o Espírito Santo disse: separem para mim 2 homens. Separar aqui significa: preparem 2 homens para uma obra especial na qual eu estou os enviando. Quem eram esses 2 homens? Um era Barnabé e o outro era Saulo. Separem eles para a obra que eu os tenho chamado. Então a Bíblia fala, voltando aqui no versículo 3, então jejuando e orando, e pondo eles sobre as mãos, os despediram. Aí o versículo 4 que nós já lemos diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Essa palavra enviado é a mesma palavra que nós usamos para falar apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo é alguém que é enviado por Deus para uma missão especial, para começar uma missão, para começar uma obra. Muitas vezes para abrir uma igreja. Quem está entendendo, diga amém. Paulo não era apóstolo, ele não nasceu apóstolo. Quando eu falo nasceu, eu falo do novo nascimento. Ele não se converteu e no outro dia já era apóstolo. Depois que ele se converteu, primeiro ele foi lá para Antioquia e se tornou mestre. Depois se tornou profeta. Mas eles orando e jejuando, o Espírito Santo revelou: eu tenho uma obra diferente na vida de Paulo e na vida de Barnabé. Então os 2 tornaram-se apóstolos. Não pela vontade deles, pela vontade de Deus. Por que eu falei tudo isso aqui para você? Para você entender que você precisa orar. E muitas vezes você precisa jejuar. Para quê? Para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a obra para a qual Deus chamou você. É possível, irmão, que Deus tenha uma obra muito grande na sua vida, que Deus tenha um chamado para você, que você nunca desempenhou. É possível que Deus tenha uma missão para você e que você não esteja nessa missão. Por quê? Porque você não está dedicando o seu tempo para conhecer a vontade de Deus. Eles estavam lá em Antioquia, orando, jejuando. Para quê? Para que eles pudessem fazer a obra de Deus com perfeição. Então o Espírito Santo revelou: eu quero que vocês separem 2 homens para uma obra especial, Barnabé e Saulo.
Então Saulo tornou-se um enviado, um apóstolo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmão, talvez entre nós haja um apóstolo. Talvez não um apóstolo, mas um profeta, um mestre, um pastor, um evangelista. Lembra que eu falei que são 5 ministérios? Nós lemos lá em Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Talvez Deus chamou você para ser um evangelista e você ainda não está sendo. Deus chamou você para ser um profeta e você ainda não está sendo. Chamou você para ser um pastor, cuidar de ovelhas, e você não está sendo. Mas por quê? Porque você não está se consagrando, buscando a Deus para conhecer a vontade de Deus. E talvez você pense, pastor, mas eu? O que eu posso ser, pastor? Eu sou tão humilde, eu sou tão simples, eu não sei nada. Irmão, uma coisa que eu aprendi é que nós nunca podemos dizer para Deus que nós não somos nada. Lá em Jeremias capítulo 1, vamos lá rapidinho, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Olha só, pessoal, isso aqui é muito lindo. Jeremias capítulo 1, verso 4. Obrigado, Espírito Santo. Olha que coisa linda que está aqui, ó. Jeremias capítulo 1, verso 4. Quem achou, diga glória a Deus. Olha só, Deus aqui, ele se revelou a Jeremias, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor. Aqui é Jeremias falando. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por o quê? Por profeta. Olha para o pastor. Deus falou com Jeremias. Irmão, Deus nunca fala com quem está lá no pecado. Deus pode usar alguém para falar com quem está no pecado. Se arrepende. Sai desse caminho. Mas quando Deus fala com uma pessoa, é porque essa pessoa está se consagrando. Jeremias devia ser jovem ainda, garoto. Mas ele estava lá, buscando a Deus, orando, querendo fazer a vontade de Deus. Então um dia Deus falou com ele. E Deus disse: Jeremias, antes que você nascesse, lá no ventre da tua mãe, eu separei você para ser um profeta. Que coisa linda, irmão. E olha o que o Jeremias falou para Deus. Versículo 6. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Agora olha Deus falando, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança. Porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Irmão, se Deus usar você, se Deus decidir que quer usar você na obra, quem é que vai poder impedir o agir de Deus na sua vida? Operando Deus? Agindo Deus? Se Deus é por nós, irmão, se Deus está com você, Ele vai usar você. Pastor, eu não sei falar. Eu sou uma criança. Talvez você se sente assim. Você talvez não se sinta propriamente uma criança, mas talvez você se sente incapaz. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não sou muito inteligente. Pastor, eu não sou muito entendido, eu não entendo muito bem a Bíblia. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou evangelizar? Ou como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou entregar o recado de Deus para alguém? Pastor, se eu sou tão limitado. Irmão, se Deus estiver com você, Ele vai capacitar você. Quem crê, diga amém. Mas Ele nunca vai capacitar você e nunca vai poder usar você naquela obra, naquela missão que Ele tem na sua vida, se você não se consagrar. Deus falou com Jeremias. Deus falou com os irmãos lá da igreja de Antioquia. Eles já estavam no ministério, mas Deus tinha uma obra maior na vida de 2 que estavam ali.
Irmão, talvez Deus tenha uma obra muito maior na sua vida do que você pode imaginar. Talvez Deus quer te usar de uma forma, em lugares, de uma maneira que você nunca, nem sequer jamais imaginou, pensou. Mas primeiro você precisa buscar Deus, igual aqueles irmãos estavam buscando. Aí alguém pode dizer, pastor, eu sei que o senhor está falando isso, mas eu acho, pastor, que eu não faço diferença, não. Se eu só ficar do jeito que eu estou, tá bom. Se eu for simplesmente um membro, sentar, ouvir a pregação, eu acho que já está bom, pastor. Irmão, cuidado. Olha o que Jesus falou lá em Mateus 25. Para você que pensa assim, não, tá bom do jeito que estou. Eu estou aqui na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu assisto os cultos, já está bom, pastor. Olha só, Mateus 25. Mateus capítulo 25. Versículo de número 14. Mateus 25, 14. Que são palavras de Jesus. Nós temos que entender que toda a doutrina da Bíblia, todo o ensinamento da Bíblia, nós sempre temos que ir em Jesus e ver o que Jesus fala sobre aquilo. A doutrina máxima, o ensinamento máximo do Evangelho, da Bíblia, da Palavra de Deus, está nas palavras de Jesus. Jesus, ele é a própria revelação de Deus. Olha o que Jesus nos fala sobre isso. Capítulo 25, versículo 14. Olha só. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou a seus servos e entregou os seus bens. Versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha para o pastor. Aqui Jesus, ele está nos ensinando por meio de uma parábola. Ele fala de um homem poderoso, dono de propriedades, que foi fazer uma viagem para longe da sua terra, mas ele chamou seus empregados e repartiu por eles a responsabilidade de cuidar dos seus bens. A um ele deu 5 talentos. Olha para o pastor, um talento não era uma moeda. A gente pensa assim, um talento devia ser uma moedinha. Um talento era um peso grande, eram quilos, ou de ouro ou de prata. Então, era algo muito valioso. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Cada um, a Bíblia diz, conforme a sua capacidade. Irmão, nem todos temos a mesma capacidade. Nem todos estamos prontos para assumir de cara a mesma responsabilidade. Talvez, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Talvez, se Deus me desse hoje a responsabilidade que tem, vou citar um exemplo aqui só para você ter uma referência. Eu não penso sobre isso, mas só para você entender. Talvez se Deus me desse hoje a responsabilidade que tem o missionário R.R. Soares, eu não estaria pronto para assumir. Eu tenho certeza que hoje eu não estaria. Deus deu para ele aquela missão conforme a capacidade que ele tem. E Deus me deu uma missão conforme a capacidade que eu tenho. Cada um, Deus dá aquilo que a pessoa pode suportar. Pastor, mas então isso significa que algumas pessoas são menores do que as outras? Não. Porque um pouquinho mais à frente nós vamos ver Jesus falando que quem é fiel no pouco, ele coloca sobre o quê? O muito. Não é porque você começa pequeno que você vai ser pequeno pro resto da vida. Você pode crescer naquela missão. Deus pode confiar mais a você. Mas para Ele confiar mais a você,
Primeiro você tem que ser fiel naquilo que Ele te deu. E infelizmente tem pessoas que não são. O homem que tinha 5 talentos negociou, trabalhou e ganhou mais 5. Ele multiplicou o patrimônio do Senhor dele. O que tinha 2 fez a mesma coisa. Tem pessoas que elas estão crescendo o patrimônio de Deus. Estão ganhando almas. Estão produzindo para o reino de Deus. Amém? Estão sendo úteis na obra do Senhor. E tem pessoas que estão pegando o talento que Deus deu a elas e estão enterrando. Ou seja, não estão usando, estão escondendo. Você não pode fazer isso, irmão. Não faça isso. Lembra do que eu falei para você. Paulo disse, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Você tem que buscar entender qual é a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus na sua vida. Se consagrar. Ele não nasceu apóstolo. Quando ele começou a obra, primeiro ele foi mestre, depois profeta, e então o Espírito Santo separou ele para o apostolado. Se Deus te deu um talento, talvez Deus te deu o talento para ser um evangelista, vai evangelizar. Talvez Deus, Ele deu para você o talento de ser um mestre, vai ensinar. Ensina as pessoas. Começa a pegar as pessoas mais jovens da igreja, que ainda não entendem a Bíblia, e começa a ensinar a palavra para elas. Aquela pessoa que está novinha na fé ainda não sabe o que é o batismo. Vem cá, meu filho, senta aqui. Eu vou te ensinar o que é o batismo, e você explica a doutrina do batismo. Aquelas pessoas que estão chegando novinhas na fé e ainda não sabem orar, você vai ensiná-las a orar. Você vai ensiná-las o que é a fé, a como receber a bênção, a como servir a Deus, a andar em fidelidade. Você está sendo um mestre. O evangelista é aquele que sai espalhando a palavra. Você vai sair pelas ruas entregando o recado de Deus. Ontem foi tão bonito, deixa eu falar uma coisa. Ontem à noite, era um pouquinho mais de 10h30, a gente saiu daqui. E a gente ficou até quase meia-noite na rua, pessoal. Eu, mais alguns obreiros jovens aqui da igreja e outros irmãos que se disporam aí. E nós saímos pela rua, pessoal, indo na casa das pessoas e deixando um recado de amor, falando: Jesus te ama. Que coisa bonita. Essa é a obra de um evangelista. Você começa sendo um evangelista, talvez é o dom que Deus te deu. Você começa sendo um mestre ensinando. O Espírito Santo então pode confiar a você coisas maiores. Vamos ler, capítulo 25, versículo de número 19. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Agora olha que lindo. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmão, seja fiel. No pouco que Deus te deu. Deus te deu poucas ovelhas. O pastor, talvez eu estou pregando agora, talvez até amigos pastores vão assistir essa pregação. Pastor, que está me ouvindo, você tem poucas ovelhas? Seja fiel nas poucas ovelhas. Davi, como rei, antes de ser rei de Israel, antes mesmo de ser um guerreiro, ele foi um simples pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que de poucas ovelhas. Mas sendo fiel em cuidar daquelas poucas ovelhas que Deus deu a ele, o Senhor fez ele ser o pastor de todo o rebanho de Israel. O rei de todo Israel. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Seja fiel em evangelizar poucas pessoas. Quem sabe um dia Deus não vai te usar para evangelizar multidões. Seja fiel em ensinar poucos. Deus te deu talvez poucas pessoas, talvez a irmãzinha da escolinha. Deus te deu algumas crianças para você ensinar. Seja fiel. Quem sabe um dia Deus não vai te colocar para ser aquele que vai ensinar tantos. Um dia eu vi uma pastora da nossa igreja contando. Ela é uma serva de Deus, ela é uma das líderes da nossa igreja. E ela disse que ela era tia da escolinha. Um dia o pastor
deu o microfone para ela abrir um culto. E quem foi pregar naquele culto foi o pastor Jaime. O pastor Jaime, isso bem no começo da igreja. O pastor Jaime viu a irmã que cuidava da escolinha cantando, abrindo louvor. Passou uns dias depois, uma igreja nossa teve um problema e precisava de um pastor. O pastor Jaime ligou para o pastor da igreja e falou: pastor, aquela irmã que estava abrindo o culto aquele dia, como é que é o nome dela? Ah, a irmã tal. Fala para ela ir lá para tal cidade que ela vai ser a pastora daquela cidade. E quando o pastor falou para ela: você vai ser a pastora, ela disse que ela chorou a noite inteira falando: Jesus, eu não sei pregar. Eu só sei pregar para criança. E ela disse que Jesus falou: mas aquele povo que você vai cuidar são as minhas crianças. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Seja fiel como um mestre, Deus pode fazer de você um profeta. Seja fiel como um profeta, Deus pode fazer de você um apóstolo. Ele pode colocar mais nas suas mãos e Ele quer colocar. Agora, se você não buscar a vontade de Deus e não exercer o seu ministério, olha o que pode acontecer com você. Versículo de número 24, para a gente terminar aqui. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. É como alguns que vão dizer: Senhor, eu não tinha tempo, eu tinha medo, eu era tímido, então eu achei melhor não fazer. Olha o que Deus vai dizer para aquela pessoa. Versículo de número 26. Porém o Senhor disse: mau e negligente servo. O que é uma pessoa negligente? É a pessoa que pode fazer o bem e não faz. Irmão, não seja negligente. Se consagre a Deus, para você conhecer a vontade de Deus e fazer o bem. Vou ler o versículo de número 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Irmão, todos nós devemos entregar para Deus os juros do talento que Ele nos deu. Nós temos que produzir, crescer o reino de Deus. Versículo de número 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, para terminar para nós o 29. Porque a qualquer que tiver será dado, terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Eu, a primeira vez que li esse versículo, eu confesso para você que eu não entendi. Eu cheguei a pensar: mas isso não está certo. Como é que pode? A pessoa tem pouco, e até o pouco que ela tem, ela vai perder. E o outro tem muito, já tem tanto, ainda vai ganhar mais. Depois de um tempo, Deus me ensinou. Tem pessoas que elas sempre dizem não para Deus. Não tem. Deus está falando: vai orar. Ela: não tenho tempo. Deus está falando: vai lá e evangeliza. Eu não sei, não posso. Às vezes ela está no culto, Deus fala: dá uma oferta. Não posso dar. Ela sempre fala para Deus que não tem tempo, não tem capacidade, não tem condição. Até o pouco que ela tem, ela vai perder. Mas tem gente que sempre tem. Ela pode estar cansada, Deus fala: vai orar, eu vou. Deus fala para ela: vai lá e evangeliza. Ela pode até sentir que ela não sabe falar, mas ela vai. Fulano, Jesus te ama. Ela vem para o culto, Deus pede uma oferta. Ela pode ter pouco, Deus é pouco, mas eu tenho. Você que sempre tem para Deus vai ter mais, porque Deus vai te dar mais. Não diga não para Deus. Não enterre o seu talento. Busque conhecer a vontade de Deus, para você poder devolver para Deus com juros o talento que um dia Ele te deu. Vamos só ler aonde a gente começou para eu orar para vocês? Efésios capítulo 1. Olha só, meus irmãos. É uma palavra simples, mas é muito importante. Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Eu ia até falar outra coisa, mas hoje o tempo não vai permitir. Mas olha que bonito, irmão. Em uma palavra, olha a revelação que nós tivemos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? De Deus. Diga: eu preciso conhecer
a vontade de Deus. Diga assim: para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Amém? Vamos orar? Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Levantem as mãos. Feche os seus olhos. Se renda a Deus agora. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Queremos cumprir, meu Deus, o teu querer. Meu Deus amado, aquilo, Pai, em nós, que precisa ser moldado, aquilo em nós, Senhor, que precisa ser tirado, tira. Aquilo em nós que precisa ser acrescentado, acrescenta. Nós queremos ser vaso em tuas mãos, fazer a tua vontade. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso, nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, quebra a minha vida e me faça de novo. Diga: eu quero ser, eu quero ser. Cante: eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Fala para Jesus como tu queres, como tu queres, Senhor amado, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso, e eu o vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Canta para Ele: eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo, Pai, em nome de Jesus. Se nós não temos feito a Tua vontade, se não temos cumprido o Teu querer, meu Pai, perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos com o Teu sangue tão precioso, em nome de Jesus. Se nós não temos, ó Deus, buscado conhecer o Teu querer, a Tua vontade, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. E perdoa-nos de todo o pecado, tudo que fizemos contra Ti. Se essa pessoa tem pecado contra o Senhor, por pensamentos, atitudes, ou como nós aprendemos hoje, por negligência, que agora, Pai, o sangue precioso de Jesus venha e limpe essa pessoa. Limpe-a, purifique-a, para que ela seja, meu Deus, mais alva do que a neve, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós te agradecemos. Diga glória a Deus. Agora levantem as mãos e digam assim: meu Deus, abençoe minhas mãos. Fala assim: coloca nestas mãos o teu poder para destruir toda enfermidade, toda dor, todo mal, em nome de Jesus.
Coloque as mãos sobre a sua cabeça agora. Meu Pai, que o poder do Senhor passe na vida de cada pessoa que está aqui e destes que estão me assistindo em casa também, destes que estão acompanhando este culto, não importa a hora e o lugar, seja pela televisão, seja pela internet, através das redes sociais. Que o fogo do Senhor, meu Deus, queime em cada pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. A tua palavra hoje nos mostrou que nós temos que viver a tua vontade, e a tua vontade também é que nós tenhamos saúde. O Senhor enviou o teu Filho para morrer pelos nossos pecados, mas também a tua palavra diz que pelas feridas dele nós fomos sarados. Portanto, eu digo agora: tudo que não é a vontade de Deus e que está no corpo desta pessoa, saia. Saia a infecção, a inflamação, a alergia, saia a deformidade, o defeito físico, vai embora todo mal agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Essa doença está na pele dessa pessoa. Essa pessoa que alguns dias, ao se examinar, talvez ao se banhar, ela percebeu algo diferente na pele dela, uma mancha, uma verruga, um caroço. Oh, meu Pai, esta pessoa que já fez até o exame e descobriu que aquele caroço se trata de um tumor maligno, um câncer, aquela mancha é um melanoma, eu digo: desapareça. Ô caroço, ô tumor, retroceda em nome de Jesus. Eu te repreendo e te ordeno, vai embora. Deixe essa pessoa agora, saia do corpo dela, do alto da cabeça à planta dos pés, vai embora espírito do vírus, qualquer vírus. Essa pessoa que está agora orando comigo e que está com o sintoma da Covid-19, a febre, a tosse, a falta de ar, eu digo: desapareça o sintoma e vai embora esse vírus. Morra esse vírus maldito, saia todo vírus, toda bactéria, toda enfermidade e toda obra do diabo. Essa pessoa que está sendo vítima de um demônio que foi mandado, que foi enviado através de um trabalho, de uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, o demônio que foi mandado, que recebeu um trabalho para destruir essa pessoa, o espírito da morte, o espírito que diz que vai matar essa pessoa, que vai acabar com ela. Eu repreendo o demônio da depressão, da tristeza. Eu digo: deixe essa vida, saia demônio, vai embora, todo mal agora, sai, em nome de Jesus, sai, manda embora, igreja. Tira as mãos da cabeça. Você que está em casa, faz a mesma coisa. Eu repreendo toda enfermidade, todo mal que está no seu corpo, na sua vida, e eu digo: sai, em nome de Jesus. Ergam as mãos, receba cura, receba saúde agora, e pode dar glória a Deus, igreja. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Diga graças a Deus. Agora adore ao Senhor, diga glória, glória, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai, te adoramos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Irmão, irmã, receba a bênção de Deus na sua vida, amém? E não se esqueça dessa mensagem. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para viver a vontade de Deus. Não enterre o seu talento, tá bom? Senta rapidinho. Deixa eu falar bem rápido aqui com os amigos de casa agora, tá bom? Glória a Deus. Amigos, olha, vocês que estão nos assistindo agora, nas suas casas, nas suas residências, eu sou o pastor Alex de Lima, aqui da sede da Igreja da Graça de Deus de Taubaté, e quero convidar você a participar conosco de uma das nossas reuniões, de um dos nossos cultos especiais. Eu não sei quando esse culto vai estar chegando até você. Pode ser que você participe, você assista esse culto
online, esse culto pela rede social ou culto na televisão, pode ser que você assista durante o período da quarentena da Covid-19 ou então depois. Nesses dias, nós estamos fazendo nossos cultos com algumas restrições e eu tenho feito as reuniões em mais horários. São vários horários. Na verdade, nós estamos tendo cultos na igreja praticamente de 2 em 2 horas nós temos uma reunião. Mas eu quero chamar você para participar comigo das reuniões principais da igreja, tá bom? Na segunda, na quarta e na sexta-feira, as nossas reuniões principais, as reuniões maiores, elas acontecem às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 7h30 da noite, tá bom? No domingo, nós temos reuniões às 8 da manhã, às 10 da manhã e também às 6 horas da tarde. É claro que durante esses dias nós temos tido mais horários e mais reuniões. Mas eu não sei se depois pode ser que esse culto passe em outro horário. Então, por enquanto, eu vou deixar para você esses horários, tá bom? Na segunda, na quarta e na sexta, às 8, às 2 e às 7h30 da noite. No domingo, 8 da manhã, 10 da manhã e também às 18 horas, 6 horas da tarde. Deixa eu falar com vocês. Segunda-feira é o dia que eu oro pela vida financeira. É o dia que nós oramos para que você seja bem-sucedido. Você que nesses dias ficou desempregado, que contraiu dívidas e não está conseguindo pagar, talvez você está assustado, desesperado, você está dizendo, pastor, não sei o que fazer, vem para a igreja, eu vou orar a Deus e a porta vai se abrir na sua vida, tá bom? Segunda-feira, batalhando pela sua vida financeira. Quarta-feira, nós oramos por aquilo que é mais importante. É claro que Deus vem em primeiro lugar, mas oramos pela família. Você ama a sua família, vem buscar pela sua família. Nesses dias, meus amigos, quantas pessoas têm me procurado e têm falado que o confinamento tem trazido crises ainda maiores para dentro da casa do lar. Talvez seja o seu caso. Talvez você diga assim, pastor, meu casamento ficou ainda pior. Parece que eu e meu marido agora nos entendemos ainda menos. Meu filho se tornou extremamente rebelde, revoltado. Venha estar comigo. Eu vou lutar pela sua família. Eu vou te ensinar, dentro da palavra de Deus, a vencer o seu problema. Em nome de Jesus. E eu quero falar também aos amigos de sexta-feira, onde nós temos nossos cultos, reuniões de cura e de libertação. Sexta-feira aqui, amigos, é o dia, falando para você claramente, sexta-feira é o dia que eu faço exorcismo. Pastor, que isso é verdade. Eu expulso demônios em nome de Jesus. Se você sente que você está perturbado, tem uma coisa errada na sua vida, pastor, eu vejo vultos, eu ouço vozes. Pastor Alex, eu ponho a cabeça no travesseiro para dormir, os sonhos que eu tenho parecem um filme de terror. Existe um mal na sua vida e eu tenho a autoridade de Deus para expulsar esse mal. Vem estar comigo na sexta-feira, no culto da libertação, onde também fazemos a oração pela cura, para que os doentes sejam sarados. E finalizamos falando do domingo. Domingo é o dia dos filhos de Deus, o dia onde nós buscamos aquilo que é mais importante, buscamos a presença e a força do Espírito Santo, tá bem? Vem estar comigo em nome do Senhor Jesus. Todos esses cultos, esses horários que você acabou de ouvir, todos eles aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro da cidade de Taubaté, pertinho da rodoviária velha, ao lado do Hospital Escola. Você é meu convidado, tá bem? Vamos orar pelo pessoal que está em casa agora, pessoal. Levanta a mão assim para o céu. Senhor, juntamente com o nosso povo aqui reunido, nessa manhã de domingo, nós oramos por todos que vão assistir esse culto, não importa o horário ou o lugar, que eles recebam a bênção, sejam tocados pelo teu poder, curados, libertos, abençoados, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém e vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, amigos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Amigos, glória a Deus. Olha, eu quero fazer um convite especial para que você acompanhe o trabalho da nossa igreja, nossos cultos, nossas reuniões, também pelas redes sociais. Você pode me seguir pelo Facebook, pelo Instagram, mas olha, eu quero convidar você para acompanhar nossas reuniões pelo meu canal no YouTube. Olha, é muito fácil. É só você entrar no YouTube, ali onde tem
a lupinha para fazer a pesquisa, você digita PR Alex de Lima, PR Alex de Lima, PR de pastor, né? Pastor Alex de Lima. Você já vai ser encaminhado para os cultos e as reuniões da igreja. Aí você se inscreve, vai ter ali escrito assim, inscrever-se. É só clicar em cima, você não paga nada, não tem que dar dado nenhum. Só clicar em cima, você já está inscrito no meu canal. Aí você aproveita e aperta o sininho que o próprio YouTube vai avisar você quando chegar culto novo. Toda semana eu posto uma reunião com uma palavra de fé, uma palavra de edificação e com a oração para que você seja abençoado, tá bom? Me segue nas redes sociais, certamente Deus tem vitória para você. Minha vida, agora é festa, todos os dias eu vou celebrar.